E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vou começar a live. A gente vai falar hoje sobre saúde mental, né? E com isso estou trazendo a psicóloga Jaqueline, né? Que inclusive é minha grande amiga. E nós vamos começar aqui, mas antes eu vou pegar o link e vou enviar para alguns amigos aqui e esperar o pessoal conseguir chegar também, né? Porque está marcado para 6, ainda é 6h58 para a gente começar aqui. Vai me mandando o link aqui, minha produção aqui do lado, né? Mas hoje a gente vai falar sobre saúde mental, principalmente na época de pandemia, que é algo que tem atrapalhado bastante as pessoas, né? É algo assim que está deixando todo mundo com dificuldade em todos os sentidos, sabe? Então, a nossa saúde mental ela vale mais do que qualquer pessoa, né? Então, hoje eu estou trazendo aqui ainda uma ajuda profissional, né? Que é a Jaqueline, e ela vai entrar aqui agora mesmo para conversar com a gente, falar o que a gente tem que fazer, qual que é a maneira certa, porque às vezes, um exemplo, não é só, acabei de mandar o link para ela, não é só falar com um amigo que resolve, né? Então, vou enviar o link aqui para o pessoal, para agora mesmo, se conseguir entrar. Deixa eu só enviar aqui rapidinho. Tem que fazer ao mesmo tempo, né? Tudo ao vivo, ainda mais com produção aqui do lado. Então é isso aí. Agora mesmo a Jaque deve estar chegando para ela conversar com a gente, né? E lembrar que na pandemia está sendo muito difícil para todo mundo, né? Então esse eu acho que vai ser um tema bem interessante, né? Para todo mundo. Vamos falar aqui sobre a nossa saúde mental. Vamos falar também como que a internet pode interferir isso. Só que a gente não vou trazer muito para esse tema, porque semana que vem eu tenho outra live com o professor Vitor Hugo, nós vamos falar especialmente sobre isso, vamos falar sobre como que a tecnologia pode nos influenciar de maneira positiva e de maneira negativa. Então, eu como estudante de comunicação, como estudante de publicidade, eu acho que nada melhor eu vim aqui comunicar com vocês e falar sobre como que é a saúde mental e a gente tentar melhorar da melhor maneira possível. Só esperar a Jaque chegar aqui. Agora mesmo a gente já enviou o link aqui para ela, agora mesmo ela deve estar entrando aí. E, ultimamente, as pessoas já tinham, né, problemas com saúde mental e agora, como veio essa pandemia, que era um negócio que ninguém estava esperando, né, veio como se fosse um negócio surpresa, pegou aí todo mundo, né, então, um problema que ela vai trazer aqui também, que a gente acha, assim, que depois que passa a pandemia, a gente vai sarar de tudo, não vai existir mais problemas, não vai existir mais nada, né? Porque ainda mais em momentos de pandemia que a gente tem costume de agir mais pela emoção, né? Então, essas aí que é uma coisa muito perigosa que vem acontecendo. A gente, em momentos assim, que dá muita ansiedade, a gente age mais pela emoção, e pela razão a gente não pensa direito. Então, hoje, como ela é uma ajuda profissional, ela vai saber explicar para a gente melhor. Vou pegar o link aqui também. Vai mandando lá os caras para mim, fazendo um favor. E ainda bem, já que o pessoal já está chegando aí, ó, com 6 pessoas já na nossa live. Quantos que tem? 8 já, mas aqui já está com 6, ó. Então, só esperar chegar para a gente já começar a falar sobre a saúde mental. E um dos temas que a gente vai trazer sim, vai perguntar como que as pessoas estão lidando, né? Como que isso pode afetar no psicológico de cada um, né? Porque é um negócio que a gente tem que tomar cuidado e ainda é algo que tem muito preconceito, né? O pessoal tem bastante preconceito com isso, né? Até hoje, que eu acho que psicólogo é coisa de louco e tudo mais. Então, eu acho que quando mais a gente vem falar, mais quebrar o tabu, é melhor, né? E a Jaqueline já chegou aí, nós vamos conversar com ela aqui agora, eu vou colocar ela no ar aqui com a gente. Jaqueline, é um prazer te receber aqui, pode se apresentar. Oi, tudo bem, Arthur? Tudo certo? E aí? Já tá dando para me ver? Já tá ok aí? Isso, já tá dando para te ver sim, tá tudo certinho. Ah, tá. Eu fiz uma vez, mas eu achei que eu tinha que entrar no Facebook. Não sei de onde que eu tirei isso. Não, normal, é porque você tem que entrar pelo Facebook quando você começa a live no Facebook. Eu comecei pela stream, né?
Aí entendi. os processos é diferente, né? Ok. E já, primeiro se apresenta aí, pessoal, fala onde você estudou, tudo mais, se apresente, já pode ficar à vontade. Ok. Boa tarde, gente. Ainda boa tarde, né? Eu sou Jaqueline, eu sou psicóloga clínica, me formei pela Unifran em 2020. Atualmente eu estou atendendo de forma presencial e online, né? De forma presencial eu atendo na Clínica Rice, aqui na cidade de Guará, e de forma online eu atendo aí para qualquer canto, desde que a pessoa fale português. Atendo criança, adolescente, adulto, idoso, e acho que só. Então é isso aí, já. Primeiro, que nem eu estava falando aqui com o pessoal, hoje em dia, psicólogo, esses negócios assim, ainda tem um certo preconceito, né? O povo ainda acha que é bobeira, é coisa pra gente doente, e não é muito mais. A gente precisa mesmo de um profissional ali, né? Às vezes não basta só você conversar com um amigo, tudo mais, porque o amigo ele vai saber às vezes te escutar, vai saber te dar um conselho, mas às vezes ele não vai saber te dar um conselho igual o psicólogo vai saber te dar, sabe? Então, primeiramente eu quero aqui fazer uma pergunta, é que como que você acha que as pessoas estão lidando com a quarentena e como isso afeta o psicológico de cada um? Então, realmente ainda tem um preconceito muito grande, apesar da gente já ter caminhado muito assim, eu acredito que foi uma evolução muito considerável já em vista do que era. E eu pego assim, por base mesmo, os 5 anos de faculdade. A gente está caminhando no sentido de que as pessoas estão vendo cada vez mais necessidade de cuidar da saúde mental, né? Antes também a psicologia era vista como elitista, apesar de ainda ser em alguns pontos coisa de rico, né? Rico que vai, ou ficava deitado conversando, porque também tinha todo um modelo enraizado de psicanalista, né? Eu vou, deito no divã, fico de costas para o terapeuta, e aí só eu que falo. E hoje não. Hoje, muito mais do que o cuidado físico, o cuidado aí da gente procurar consultas para saber como tá, né, nossa parte biológica e fisiológica normalmente, a gente já está caminhando nesse direcionamento de ver a necessidade também de procurar um apoio emocional, né, porque nós somos seres emocionais também. A gente está num modelo aí onde todo o sistema está sendo reestruturado, porque antes era visto apenas como um modelo biomédico, né? O ser humano realmente ia e fazia só aquela consulta, dava o remédio, pronto, melhorou. Hoje não, hoje a gente já sabe que é muito mais amplo, né? A gente está em transição do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial. Então, né, o ser humano é biológico, psicológico e social, precisa ser avaliado em todos os aspectos. Em relação à pandemia, Arthur, é notório, né, é notória toda a mudança, toda a dificuldade que está todo mundo encarando. Né? Eu falo que a pandemia tem todos os pontos, né, negativos, mas ela veio aí para nos mostrar que toda vez que a gente perde o controle de alguma coisa, o nosso emocional se desregula, né? A gente tem uma falsa sensação de que está tudo nas nossas mãos, e aí vem um vírus, um inimigo invisível, que me proíbe aí, né, de exercer minhas funções básicas, de ir e vir. Eu sempre falo que a gente também, em pandemia, é um processo de luto, né? A gente está aí privado do nosso direito de ir e vir, e isso mexe muito com a gente, sim. Tanto é que aumentaram os casos de ansiedade, depressão, até mesmo suicídio agora na pandemia. Exatamente, que nem esses dias para trás aí, eu fiz uma live fiz uma live não, desculpa, eu fiz um trabalho para a faculdade sobre ansiedade, né, que era para a gente levar um podcast e de tudo mais, né, aí eu coloquei assim, comunicação e ansiedade, um podcast relacionado a isso. Daí fala que a ansiedade, ela vem de momentos técnicos, né, ela vem de momentos vazios, e esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque a gente, às vezes, pega esses momentos vazios e se torna como verdade, né?
Às vezes a gente cria algo que não existe e depois a gente começa a sofrer por aquilo, sabe? A gente sofre por um negócio que não existe, por um negócio que a gente mesmo criou, só que a gente não percebe isso, né? Exatamente. Então, aí acontece o quê? Acontece a ansiedade, você fica ansioso, você tem problemas de relacionamento, você tem problemas de relacionar tanto maneira social como amoroso, você tem problema de tudo, tanto para se alimentar, tanto para dormir. Inclusive, eu sou horrível para dormir. Mas, deixando isso de lado, eu acho que o problema da ansiedade, às vezes, é esse. Se a gente não cuidar, deixando isso de lado, deixando... Ah, não, mais para frente eu faço isso. E vai chegar numa hora que ela vai chegar num grau que você já está totalmente perdido, entendeu? E as pessoas ainda têm muito preconceito com isso, sabe? Não aceita a ansiedade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ansiedade, ela é desse jeito. Eu não sei se ela pode ser considerada uma doença. Aí eu sei que vai saber falar melhor depois pra gente. Porque às vezes vai que Noel falou uma besteira. Vamos falar sobre isso. E depois... então, aí foi esse o trabalho que eu apresentei. E a gente fala assim que a ansiedade ela vem dos momentos vazios, né? E daí a gente cria toda aquela imaginação que nem existe e a gente acaba sofrendo como se fosse um negócio que estivesse acontecendo, né? A gente cria problemas que não existem e sofre por aquilo. É mais ou menos isso. E já, você quer falar alguma coisa a respeito ou posso ir para a próxima pergunta? Vou só acrescentar aí, né, em relação à ansiedade, porque hoje a demanda que eu mais recebo no consultório é uma coisa que todo mundo tem dificuldade de lidar. Normalmente o pessoal chega aqui no consultório pedindo uma forma de tirar a ansiedade, né? E aí vem a frustração em saber que não tem como tirar a ansiedade. A ansiedade é uma resposta emocional e fisiológica natural do nosso corpo. Então, sempre vai existir. A gente nunca vai deixar de ter, é impossível. Mesma coisa você pedir para deixar de ter tristeza, deixar de ter alegria. A ansiedade é uma emoção básica e não é de tudo ruim, né? Ela é uma forma de alerta aí para a gente. O problema é quando ela começa a exceder, né? Igual você estava comentando. Começa a criar coisa onde não tem, porque a tendência da ansiedade é você aumentar o problema e diminuir a sua capacidade em realizar. Então, por isso que é uma questão tão gritante para todo mundo. Porque todo mundo acha, né, que aquilo que eu criei na minha cabeça eu não vou dar conta de resolver sem nem ter acontecido. E a ansiedade, ela pode fazer com que as pessoas tenham transtorno, sim, Arthur. A ansiedade normal, não tem problema nenhum, ela é até boa, né? Porque um exemplo que eu sempre dou, a ansiedade, ela vai me avisar de um acontecimento futuro na minha vida. E então, se amanhã eu tenho uma prova, por exemplo, eu sei que eu tenho a prova, o meu mecanismo ali já está ativado para eu me preparar para a prova, né? Aí agora o problema é quando já começam os pensamentos disfuncionais. Eu tenho uma prova, eu não vou conseguir, eu vou tirar nota baixa, muitas vezes acontece também com trabalhos, né? Não vou conseguir apresentar trabalho, o pessoal vai rir de mim, isso e aquilo. Então, é toda aquela suposição que a gente fica criando em cima de algo que não aconteceu. E aí a ansiedade, nesse ponto, vai ser ruim. E aí ela pode fazer com que a pessoa desenvolva alguns distúrbios, né? Então, vai ter o TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Tem também o TOC. Muitas pessoas não sabem disso, mas o TOC é um tipo de distúrbio de ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem o estresse pós-traumático, né? Que é um dos que estão, tá mais, digamos assim, é um dos que mais é o que está mais acometendo a população no geral. Tem a fobia social e acho que é isso. São esses os transtornos derivados da ansiedade. Todos precisam de acompanhamento e muitas vezes medicação com intervenção psiquiátrica. Aproveitar, quero mandar um abraço pro meu pai, pro Lelê, pro Lucão. Né, o Lucão, já que eu não sei se você está conseguindo ver os comentários, o Lucão disse assim, parabéns pelo trabalho, Arthur, é uma satisfação estar aqui. A já sou suspeita em falar, ela é ótima. Né? Tá querendo que eu dou aula extra no cursinho, certeza. Quando é assim, vindo do Lucão, né? Obrigada, Lucão. Um beijo, padrinho. Oi, Ale.
Já que um ponto interessante que você tocou, quando você fala que a ansiedade é uma forma natural da gente, isso é verdade. Só que o problema é que a gente vê que a sociedade ela interpreta isso de maneira errada. Um exemplo, vamos pegar assim, quando, como hoje em dia a gente vive numa sociedade que ela te obriga você a ser feliz o tempo inteiro, e o tempo inteiro você tem que ser feliz, e no fundo você não acha essa felicidade, as redes sociais te cobram isso, olha aí para ver se tu grava. As redes sociais elas te cobram você ser feliz, e quando as pessoas olham o seu perfil, você chega lá e fica falando, nossa, eu estou vendendo uma imagem que não sou eu, né? Então, a dificuldade das pessoas é o quê? É quando você fala, você tem que ser feliz. Aí chega outra pessoa e fala, não, mas a tristeza também é para ser vivida. Só que quando você fala isso, a sociedade entende que a gente tem que buscar só por tristeza. Então, elas não sabem separar tristeza com felicidade. E daí fica. Aí, quando vem um momento triste, você se desespera, né? Igual esses dias atrás, eu estava escutando um podcast que fala assim: e tá tudo bem não estar tudo bem. Só que, como a gente é bombardeado demais para falar assim, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter aquela vida editada nas redes sociais, quando você passa por um momento de vazio, alguma tristeza que é natural da gente, a gente se desespera, a gente não consegue se encontrar devido a isso, entendeu? Exatamente. É todo um contexto que precisa ser analisado, né, Arthur? É fato que hoje a gente está em outro período, outra época, né? Então, eu falo que é a geração que não sabe se frustrar. A geração Z que não sabe se frustrar, né? Porque não existe um meio termo, né? É tudo muito extremo. Então, aí vem algum sentimento que eu não sei lidar, aquilo para mim é a morte. Mas por quê? Além de todo o contexto que eu venho inserido, tem tudo que eu consumo, né? E consumo em matérias de rede social mesmo, que eu tô falando, né? Então, hoje, você pega aí o Instagram, é uma fantasia, né? É vida perfeita, é vida saudável. Eu estava até lendo uma matéria essa semana que passou, semana passada, o quanto aumentou o número de cirurgia plástica em adolescentes a partir de 14 anos. É uma tal de lipolade que elas estão fazendo para ter definição no corpo. E isso aí do nada surgiu, né, com a tal das blogueiras. Eu falo, se eu pudesse pegar essas blogueiras e mandasse para o fim do mundo, eu mandava. Porque é tudo um padrão que tem que ser seguido e todo o tempo fica fomentando isso na cabeça e a gente, uma hora ou outra, surta, né? A gente perde a nossa essência, a gente acha que aquilo que a gente está olhando, que aquilo que está sendo mostrado é o certo a seguir, e não é assim, né? E fica também essa questão da busca pela felicidade. Eu fico projetando e pensando que a felicidade vai chegar só quando eu tiver um padrão de vida daquelas pessoas que, na maioria das vezes, eu consumo conteúdo, né? E já que eu estava assistindo uma vez a palestra do Luiz Felipe Pondé, e ele fala assim, quando as pessoas tentam separar, tentam colocar sensações no lugar da angústia, as sensações ela perdem os valores. E aí o que acontece com você? Você desespera do mundo dos afetos. E é isso que acontece demais com as pessoas e a gente não consegue enxergar isso. E foi igual a gente está comentando agora. A gente fica desesperado, a gente não sabe lidar com aquilo. E as pessoas, elas não entendem, igual a gente está falando que está tudo bem, não está tudo bem, né? Igual o Pondé falou, só se uma pessoa for doente mental para estar feliz 24 horas. Isso não existe, porque é normal da nossa natureza. Porque o ser humano só chega no estado completo a partir do momento que ele passa por tristezas, por felicidade, por fracasso, por vitórias. Então, a gente já quer começar lá em cima, a gente já quer estar no ponto final, só que a gente não respeita o tempo, entendeu? A gente não respeita aqueles momentos vazios. E são esses momentos vazios que é a hora importante da gente questionar nós mesmos por que a gente está sentindo esse vazio. Às vezes a gente não acha uma resposta, mas às vezes isso faz entender para que a nossa vida não seja tão banal, entendeu? Porque às vezes quando você está triste, você quer fingir que não, que está tudo bem,
você vai começar a viver a vida de algo banal, que nem então um filósofo que eu gosto demais, que ele chama Schopenhauer, e ele fala assim, quando você está com um problema interno, não vai ser as coisas externas que vão resolver, entendeu? Então, se eu tô com, sei lá, se eu tô triste, não vai adiantar eu beber, não vai adiantar eu colocar uma música, não vai adiantar eu sair. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que aceitar aquilo, a gente tem que entender aquilo. E, claro, a gente tem que tomar cuidado para isso não ser, para essa tristeza não tomar conta da gente. Não é quando eu falo assim, eu tô triste, eu não quero mais sair da cama, não tenho mais vontade de comer, eu tenho que aceitar isso. Não, é diferente, né, do que a gente está falando aqui agora. Então, às vezes, a pessoa não sabe lidar com isso, né, com esse vazio, então com essa tristeza, com essa angústia, né. Por quê? Porque, como eu falei, a gente se desespera do mundo dos afetos e não sabe como lidar com isso, né. Exatamente. Eu falo que o ponto alto do ser humano vai ser quando ele cair na real de que é ser humano, né? Com toda a parte aí biológica, emocional, e realmente se reconhecer como um ser que pensa, que sente, né? Que vai sofrer, que vai chorar, mas que também vai ser feliz. E essa foi muito interessante essa questão do mundo dos afetos, Arthur, porque a gente não percebe, é meio que automático, mas afeto não significa só no sentido sentimental, né? Afeto é de afetar. Então, eu estou inserido nesse mundo e eu estou afetando e sendo afetado pelo outro o tempo inteiro, né? Tudo que passa por mim me afeta, me atravessa de alguma forma, e tudo que eu passo também, né? Tudo que onde eu chego eu também afeto, né? De certa forma. Isso pode ser bom ou ruim. E, igual você falou, a gente fica querendo chegar aí já a gente quer pular as etapas, né? Só que isso é mera ilusão, porque enquanto a gente existir, a gente vai ser composto por momentos bons, momentos ruins, angústia, felicidade. E é igual você falou, tem que entender que tá tudo bem não estar bem, né? Claro que vai chegar o ponto aí das patologias, que realmente a pessoa não conseguir se ter uma rede de apoio, ou ser sua própria rede de apoio, para não entrar em colapso e de repente cair numa depressão, mas acontece, e está acontecendo com mais frequência do que a gente imagina, justamente por a pessoa receber uma demanda muito maior do que a capacidade dela de conseguir lidar. E eu gosto muito de filosofia, como eu já havia comentado com você, por quê? Porque tem um livro também do Pondé que chama Filosofia do Cotidiano. E nesse livro ele fala assim, por que eu tenho que acordar cedo, qual que é o sentido da vida, por que eu tenho que trabalhar. E isso são livros muito importantes. Por quê? Porque vai fazer você entender, às vezes vai te livrar de várias coisas que você está se perguntando, mas não consegue entender ainda. E daí ele vai explicando certinho, sabe? Chama Filosofia do Cotidiano. É muito bom esse livro e eu gosto muito porque isso ensina a gente não levar, não ter uma vida banal, ensina a gente respeitar a nós mesmos, ensina a respeitar o outro. Não tem essa de preconceito. Eu tô com um problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir numa psicóloga. Pronto, acabou. Não tô conseguindo dormir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na psicóloga, eu tô tendo problema com isso. Vai no ajuda profissional, o que custa? Você não tem condição? Tá, mas tenta conversa com o psicólogo, ver como que você pode pagar, entendeu? Tem jeito para tudo, sabe? Claro que tem umas coisas que são mais complicadas, mas não vem ao caso. Mas, assim, é sempre bom a gente estar sempre procurando uma ajuda profissional, sabe? E é isso que eu sempre vejo, é isso que, como estudando filosofia também, eu sempre aprendo, sabe? Hoje em dia, a gente está indo para uma sociedade que não tem noção para onde que eles estão indo mesmo, sabe? Eles estão vivendo a vida de forma banal. Automático, né? Isso, todo mundo vai na onde todo mundo vai naquilo que está em alta, todo mundo quer ser o top, né? Sim. E daí, às vezes, por influência de amigos e tudo mais, que você começa a ficar triste, por quê? Porque ali você vai vendo que você não é você mesmo, entendeu? E muitas vezes você não se enxerga, porque, mas eu tô com esse amigo, eu gosto dele. Mas por que eu tô triste? Porque talvez ele também tá te forçando você ser outro alguém, mas você não tá enxergando isso, entendeu? E já que a gente tinha falado da rede social, eu queria fazer uma pergunta aqui para você. O que é bom para fazer, para diminuir o vício na rede social, principalmente em momentos da pandemia? Sabe por quê? Porque
Estava estudando esse tempo atrás também, tive que apresentar um trabalho sobre rede social e tem um livro que chama O Vazio do Ser. E nesse livro ele falava assim que hoje em dia o ser humano ele não consegue se isolar devido à tecnologia, né? Que a Uhum. sociologia ela fala que se você tiver uma mesa reunida cheia de amigos e tudo mais, se você tiver com o celular, você vai estar se isolando de quem está ali do seu presente. Já a cibercultura, que é uma matéria que eu tenho na faculdade, ela fala que ao mesmo tempo que você vai estar se isolando dos seus amigos que vão estar numa mesa, você vai estar conectado com outros através da internet. Então, hoje em dia, as pessoas elas não sabem ficar sozinha, entendeu? Uhum. E você acha, e com isso vicia, você acaba ficando mais você acaba tendo mais vício, né, com a internet. E como que a Sim. gente pode entender melhor a solidão e separar as coisas, vício da internet com a solidão? Como que a gente tem que fazer para aceitar isso, sabe? Uhum. Eu acho que primeiro a gente tem que avaliar qual é a necessidade da rede social, né? Porque eu tenho uma rede social. É por hobby, é lazer, trabalho. Eu, por exemplo, hoje uma das minhas fontes de trabalho também é a rede social, né? Que eu produzo conteúdo gratuito e já soube, tive um retorno muito bom aí de que está sendo positivo. Então, o primeiro ponto é avaliar, né? Essa questão da rede social, o que que isso está agregando na minha vida, quanto tempo eu estou ficando, estou deixando de fazer coisas para ficar na rede social, o que que eu estou querendo suprir, né? Tem alguma coisa que está me faltando? A rede social está me causando o quê? Porque, querendo ou não, muita coisa causa ansiedade no conteúdo que você consome, né? E aí, indo por partes, filtrando esse conteúdo, diminuir a frequência, Arthur, sinceramente, eu acredito que no tempo que a gente está vivendo, a gente está encaminhando para uma era cada vez mais digital e tecnológica. Então, não sei se chegaria ao ponto da pessoa parar totalmente de usar a rede social, mas eu acredito muito nessa possibilidade de saber filtrar o conteúdo. Mas isso aí só vai vir com um processo de autoconhecimento, né? Então, essas indagações que eu estou fazendo aqui vai ser muito difícil uma pessoa conseguir responder por si só, né? Muitas vezes vai precisar dessa ajuda profissional. E a terapia é um bom caminho para isso, né? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo me relacionar bem com praticamente tudo que está à minha volta, né? Esse processo é muito importante. Então, eu não acredito que a gente vá conseguir diminuir a frequência, mas eu acredito na possibilidade da gente ir conseguindo aos poucos moldar os conteúdos que a gente consome. Já que o trabalho que eu estava fazendo, que eu ainda estou fazendo na faculdade, é justamente sobre isso. Como que a gente, então, faz para diminuir a internet? Sendo que não tem como, ainda mais que a gente está caminhando para a sociedade que automaticamente você é obrigado a ter a rede social. Porque se você não tiver, você é o perdido, você, sei lá, você é o Você fica esquisitão hoje para em dia. trás, querendo ou não, né? Exatamente, você fica para trás. Ele já faz uma forma para todo mundo ter que ter rede social. Sim. Então, Uhum. se você é uma pessoa muito viciada em celular, principalmente eu, esse trabalho está servindo muito para mim e encaixa demais na nossa live, tentar tirar todas as notificações que chegam, sabe? Do Instagram, Uhum. Facebook, Twitter, YouTube. A única coisa que eu não deixo de fora é o WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp já é a coisa mais importante, é relacionada a trabalho de faculdade, ou então alguma coisa mais séria, uma coisa mais pessoal. Mas a partir das 10 horas da noite, se for algo que não é importante, eu vou responder no outro dia, porque não é importante. Se for importante, a pessoa me liga. Então, o primeiro passo que eu fiz foi tirar todas as notificações que chegam das redes sociais. Por quê? Porque aí eu fico ansioso. Ah, eu tô assistindo um filme. Aí chegou a notificação. Ah, eu quero ali ver. Aí eu tenho que parar o filme. Aí chegou um áudio, eu tenho que ir lá ver esse áudio. Eu paro o filme. E nisso você acaba não respeitando aquele tempo. Você tira um tempo Exatamente. para assistir um filme, é só assistir o filme. Depois você tira um tempo para ficar nas redes sociais. A ansiedade, ela vem desses momentos, que nem falo, eu estava assistindo uma palestra com uma psicóloga, vem desses momentos técnicos também. Às vezes Uhum. você não percebe, entendeu? Exato. E o problema é esse, sabe? Essas notificações, essas barras de notificação deixam a gente ansioso, só que a gente não percebe. E daí a gente começa a levar o celular. Se eu vou na cozinha, eu levo o celular junto. Se eu vou tomar banho, eu ponho o celular no banheiro. Se eu for dormir, eu durmo com o celular do lado na cama.
Por quê? Porque o tempo inteiro você quer mexer, você dorme mexendo no celular, você acorda, a primeira coisa que você faz, você vê no celular e tal, você já dorme ansioso e acorda mais ansioso ainda, né? Exatamente. Esse que é um dos problemas das redes sociais, né? Mas, enfim, a gente primeiro ainda tem que entender isso, a gente tem que digerir isso, ainda mais o coronavírus que chegou agora e obrigou a gente a vincular totalmente virtual, né? Exatamente. Então, daí que vem as dependências, mais independente, as dependências da tecnologia, né? A tecnologia não é ruim, o que é ruim é a rede social, que nem tem um professor que fala assim que o problema não é os aplicativos, não é as redes sociais, e sim a relação que você estabelece com ela, entendeu? E as pessoas não conseguem estabelecer uma relação. Eu mesmo não consigo ainda. Tudo vai da forma com que a gente se vincula, né? Não só em rede social, mas tudo na nossa vida. Isso que você citou já é uma ótima forma de filtrar, né, Arthur? Você escolheu aí, de certa forma, se colocar como prioridade. Mas, por outro lado, a gente fica com essa sensação de que está perdendo alguma coisa, né? Porque é tudo muito rápido. Hoje uma coisa aconteceu lá em São Paulo, em 2 minutos eu já estou sabendo aqui, em Guará, né? Então, além de tudo, a era digital também causa isso na gente, né? Se eu não tiver antenada, se eu não estiver ligada, eu vou estar perdendo alguma coisa, né? Eu vou estar sendo passada para trás, de certa forma. Não, eu acho que a gente desaprendeu a viver devagar, né? Hoje tudo exige muita pressa da gente. E é nesse compasso que a ansiedade vai se instalando. Exatamente, já você disse tudo. Agora, passando para um tema aqui que é importante também, que as pessoas têm que tomar muito cuidado, que vem acontecendo em momentos da pandemia. Só que já antes eu queria falar um negócio assim: as pessoas estão falando, eu estou com certos problemas porque a gente está passando por um momento de pandemia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que a gente tem que tomar cuidado também, que as pessoas esquecem, elas pensam assim, depois que passa a pandemia, não vai existir mais problema nenhum. Elas pensam que os problemas vão acabar. Mas tá ruim agora porque eu não posso sair de casa. Mas tá ruim porque eu não posso ver um amigo. Tá, mas e antes, quando você podia ver, não tinha problema também? Então, as pessoas esquecem isso, elas agem muito pelo calor da emoção, né? Sim. E já enganchando para a próxima pergunta, assim, qual é o... com o momento da pandemia, houve muitos casos de alcoolismo. Você acha que quando tudo isso passar, as pessoas possam melhorar ou precisa de uma terapia? Eu acho que sempre precisa. Terapia é sempre bem-vinda, Arthur. Essa pergunta aí é muito tendenciosa para eu responder. Eu sou muito suspeita. Mas é tudo uma questão de que a gente vai procurando válvulas de pequenos escapes, né? Porque se eu não consigo administrar aquilo que está dentro de mim, eu vou, de certa forma, buscar fora. Porque a gente foi condicionado a viver dessa forma, né? Tudo é muito ligado ao que é externo, ao que é aparente, ao que eu vejo, ao que eu consigo pegar. Então, não tô bem, vou tomar uma cerveja para relaxar, né? A gente precisa associar coisas para se sentir bem, né? Porque aquilo lá tá no meu alcance, eu consigo tatear, eu consigo pegar, eu consigo sentir o cheiro, eu consigo sentir o gosto. Eu até vi uma frase, né? Não sei se foi, acho que foi bem agora no meio da pandemia. Se não posso ir para fora, caminho cada vez mais para dentro de mim. Ninguém consegue caminhar para dentro de si mesmo, porque a gente se conhecer é pedir para a gente enxergar os defeitos, né? E a gente não aceita isso na maioria das vezes. Ou olha em excesso, né? Olha só para a parte ruim, ou não quer olhar de jeito nenhum. E eu acredito sim que as pessoas vão precisar muito de apoio psicológico pós-pandemia, apesar de achar que já estão precisando agora mesmo. Ô, Jack, se eu não me engano, eu acho que o Nietzsche dizia assim, eu acho que é o Nietzsche que falava isso, que é impossível a gente entrar numa situação sem pensar numa fórmula de escape, entendeu? Qualquer situação, pode ser ela boa ou ruim, e é isso que vem acontecendo com a gente. Igual a gente havia comentado, o Bauman tem um livro que chama Amor Líquido, né? E essa referência que ele deu serve para tudo. O mercado é líquido, a internet ela é líquida, as amizades são líquidas, relacionamentos são líquidos, ou seja, voltando rapidinho, a ansiedade, ela
ela cabe perfeita. Por quê? Porque tem que ser tudo muito rápido, né? Se você não fizer na hora, você já começa a ter problema de ansiedade, principalmente pessoas muito ansiosas. Eu mesmo, se eu não fizer uma coisa na hora, eu já começo a balançar as pernas, já começo a bater a mão, porque eu sou uma pessoa que eu começo a reagir desse jeito, dessa forma, e eu não percebi isso, né? E conforme eu fui conversando mais com ajudas profissionais, que eu fui entendendo isso. E é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai fazendo e a gente não percebe, né? E quando a gente vai ver, já está num nível muito alto, né? E para a próxima pergunta que a gente tem, antes só fazendo um comentário também, tem uma palestra que eu assistia do Pondé, que ele falava como escapar da angústia. Ele falava assim que, primeiramente, você nunca vai escapar da angústia, né? Porque não tem como. Porque, um exemplo, se você ganhar R$ 1.000.000, você futuramente você vai ficar triste. Uma hora ou outra vai ficar triste. Se você viver numa mansão, uma hora você vai ficar triste. Igual hoje eu vi uma frase, né, no Instagram que falava assim: eu já passei por todos os lugares, mas nesses todos os lugares eu encontrava eu mesmo, né? Então, o problema é o quê? O problema somos nós, né? A gente não aceita isso. A gente não aceita esse vazio, essa tristeza que a gente tem. Eu sempre gosto de pontuar muito isso, porque a gente não aceita, porque a gente é bombardeado demais, que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. E a gente não tem que ser feliz o tempo inteiro, a gente tem que respeitar a gente, entendeu? Sim. E o que ele falava nisso é que, um exemplo, repare, ele falava assim, de um piloto chamado Kierkegaard, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ele falava assim, repare, parece que sempre vai ter alguma coisa fora do lugar, parece que você sempre está insuficiente, às vezes você está tranquilo e do nada te bate um vazio, do nada você fica triste, você não sabe o que fazer, você procura coisas fora do seu alcance, você quer sempre aquilo que você não tem, e no final das contas você percebe que isso é sua própria essência, é seu próprio eu fazendo isso, sabe? A gente é muito racional, a gente é muito limitado em certas partes. E a gente não entende isso ainda. Por quê? É por causa da cobrança, porque a gente está levando... Por que a sociedade não encontra uma forma de viver melhor? Por que está tendo muitos problemas assim, com ansiedade, depressão? Porque a gente está vivendo de forma banal, né? A gente não está sabendo se questionar, a gente não está entendendo que é tudo a nossa própria essência, a gente não está sabendo reeducar esses pensamentos da gente, e a gente está levando isso para a sociedade, passando para os outros, e a gente está caminhando para a sociedade doente, infelizmente, né? Exatamente. Isso acontece, Arthur, porque a gente foi, de certa forma, condicionada a isso, né? Você falou aí essa questão de que sempre está faltando alguma coisa. Não sei se vocês já viram um vídeo ou leram um livro que chama A Parte que Falta. Ele é um livro muito simbólico, mas assim, cheio de significados, é incrível. Até tem um vídeo na internet, depois vocês procuram. É até aquela youtuber, Juju. E fala disso, sabe? Que a gente vai ser sempre se preencher e se esvaziar, de certa forma. E aí todo mundo fica impondo para a gente essa ideia de completude, principalmente de buscar a completude no outro, né? Antigamente, até hoje a gente vê essas pérolas aí no Facebook, mas as frases que a gente mais via em legenda de casal ai, você me completa, achei em você o que me faltava, né? E na verdade não, se a gente não conseguir reconhecer as nossas partes vazias, entender que sempre vai existir, aí que a gente não vai conseguir ser feliz nem sozinho, nem com o outro, né? É uma projeção muito grande o tempo inteiro. O problema da nossa sociedade é que hoje em dia elas confundem amor com vazio, né? A gente não sabe diferenciar que a gente às vezes busca uma pessoa naquele momento vazio que a gente está, então a gente busca aquela pessoa porque ela traz aquela sensação que ela preenche aquele seu vazio. E daí vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Ela não vai preencher mais esse vazio. E você vai parar de gostar dela, você vai fazer um caos na vida dela. Então, a gente projeta muitas coisas sem questionar. A gente dá uma responsabilidade no outro que ele não é obrigado, às vezes, a ter também. Que nem um exemplo. Hoje em dia, você coloca
tanta responsabilidade na outra pessoa, porque hoje em dia a pessoa não pode ser mais educada. Se a pessoa, principalmente, se eu sou um menino, eu tô conversando com uma menina, e ela é gente boa comigo, já vou achar o quê? Eu vou pegar essa menina, não sei o quê. Hoje a gente já pensa isso. A gente está colocando uma responsabilidade no outro sem prestar atenção. Daí, se o outro... E aí a gente esquece que o outro não é obrigado a agradar aquilo que eu crio, agradar as minhas expectativas. E quando acontece isso, a gente fala, não, essa pessoa é chata, ela não presta, entendeu? E a gente esquece isso. Não, velho, mas espera lá. Ela não é obrigada a gostar de mim também. Ela não é obrigada a aceitar aquilo que eu criei dela. E hoje a gente tem essa dificuldade ainda para entender isso, principalmente em rede social, né? A gente conversa mais com as pessoas, elas são legais e a gente esquece que a pessoa está conversando com você. Por quê? Porque ela é educada, porque ela gosta de conversar, mas não significa que ela está querendo ter algo mais... Hoje não existe nada sem intenção mais. Ou você tem intenção ali claramente aparente, ou sua intenção está velada, né? Ela ainda vai ser descoberta. E não, você falou essa questão, né, de que aí a gente vai e se frustra com o outro, porque o outro não tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas, mas é muito mais fácil, né, eu jogar e apontar fora do que eu reconhecer dentro de mim, que foi que me levou a idealizar aquela pessoa naquele ponto, né? É verdade, a gente tem muita dificuldade de entender essas coisas. Mas eu creio que se todo dia a gente começar a se questionar mais, a tentar saber qual que é o sentido da vida, não fala assim, é lógico, se você ficar perguntando qual que é o sentido da vida o tempo inteiro, você não vai, é lógico que você não vai ter uma resposta, mas você tem que ter uma noção do que você está fazendo, do caminho que você está trilhando, entendeu? Não, exatamente. Tem que ter noção do que você está escolhendo, né? Hoje eu cheguei a fazer uns stories sobre isso, que tudo na nossa vida gira em torno de escolhas. E até não escolher é uma escolha, né? Exatamente. Tem um grande filósofo e sociólogo, que ele é coreano, que ele chama Byung-Chul Han, e ele fala que... Ele pergunta assim, quem sou eu? Né? Aí você... É uma coisa que a gente não sabe responder direito. Só que ele fala assim, eu sou o resultado de todas as minhas escolhas. Ou seja, ele faz uma reflexão assim, se você está passando por um momento difícil, foi porque você permitiu. Se você está passando um negócio que não está te fazendo bem, foi porque você permitiu. Em certo ponto, ele está certo. Um exemplo, se eu estou enfrentando problema com alcoolismo, foi porque eu permiti, porque eu não tive uma estrutura psicológica ou familiar para falar, não, eu tenho que parar, eu tenho que maneirar, porque eu estou tendo problema com isso. Ou seja, é isso que é o problema, sabe? A gente é resultado daquilo que a gente escolhe, sabe? Eu sou o resultado das minhas escolhas. E eu acho que encaixa bastante nisso que você diz também. Inclusive, ele fala sobre a sociedade do cansaço, né? Que hoje em dia parece que está todo mundo cansado, as pessoas já acordam cansadas, dormem cansadas, aí ela chega... dormiu 10 horas da noite, acordou no outro dia 2 horas da tarde, fala que ainda está cansada, fala que não está aguentando mais. Aí você vê pessoas aí que faz uma semana, às vezes, que voltou para a escola e fala, nossa, eu já queria férias, não sei o quê, que eu estou muito cansado. Por quê? É pelo meio que vive, às vezes, não tem aquela frase que fala que o homem é produto do meio? Às vezes, eu não estou falando que a família, mas às vezes é o que ele consome também, o tipo de conteúdo que ele consome, o que ele gosta de assistir, de conversar. E também pelo não direcionamento de saber para onde quer ir, né, Arthur? Essa falta de sentido. Então, a minha vida está se repetindo e eu não sei para onde ela vai. Então, hoje eu estou cansado. Aí amanhã eu acordo cansado também. Isso vai virando um ciclo vicioso. Exatamente. E como a gente vai deixando isso de lado, chega uma hora que isso afeta tanta gente que a gente não sabe como sair disso, né? Esse é o problema. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia tudo está cansativo, tudo está muito desgastante, né? Mas se está assim, foi porque a gente mesmo permitiu ficar assim, entendeu? A psicologia, ela te dá outro lado também, né? Depois ela vai ensinar como que você tem que fazer para não ficar cansado. Já a filosofia, ela já joga na cara, ela fala, não, você fez isso, por isso, isso e isso.
E já para a gente caminhar para o final, antes eu tenho só mais duas perguntas para te fazer. A gente vamos lá por partes para você entender melhor. Tem filósofos que falam que livros de autoajuda não são bons. Por quê? Porque primeiro ele vai te dar a impressão de um mundo que nunca vai existir. Segundo, ele fala assim, faz isso, faz aquilo para você ser feliz no futuro. Sendo que no futuro a gente vai ter outros problemas. E com isso acontece o quê? As pessoas acham, quando falam, eu vou fazer isso hoje, mas no futuro vai me compensar. Às vezes a gente esquece, pensa que no futuro nunca mais vai ter problema. E quando a gente chegar lá na frente, a gente tem esses problemas, aí a gente desespera de novo, a gente entra em outras crises, entendeu? E os filósofos, eles falam assim, não gosta de livro de autoajuda porque, segundo também, que eles vão fazer você se fracassar diante da sua própria autoimagem. Por quê? Porque você vai tentar buscar aquilo e você vai ver que você não vai conseguir atingir com aquela mesma felicidade que eles estão falando. Você tenta colocar intensidade, você vai ver que as coisas não estão tão intensas assim. Então, é isso que ele traz muito. Mas o que tem que perguntar mesmo é até qual parte que eu posso acreditar nisso, até qual parte que eu posso acreditar no livro da autoajuda, sabe? É que eu acho que tem que ser meio equilibrado, porque de um lado só, eu acho que também não combina. Mas você acha que também o livro de autoajuda, dependendo para certas pessoas, pode ser sim algo que a gente tenta colocar na intenção como para melhorar, mas pode acabar piorando? Sim, sim. Arthur, a gente pode pegar aí o exemplo dessa geração que está aí hoje. O que você acha que um livro de autoajuda causaria nas pessoas que estão caminhando sem sentido e que estão cada vez mais idealizando uma vida que não existe para elas, né? Uma vida irreal? Eu acho que mais atrapalharia do que ajudaria, né? Porque a gente não tem a noção de reconhecer onde a gente está inserido, o que, que a gente faz com isso, o que, que a gente está usando para mudar a nossa realidade, né? Então, eu acho que o livro de autoajuda é uma coisa muito moldadinha, né? É uma caixinha que está tudo escrito ali, até te direcionando do jeito que a gente faz, mas o livro de autoajuda não está na sua frente. Eu sou um, você é outro, né? Como é que ele vai saber te direcionar baseado naquilo tudo que está escrito ali? Por isso que é totalmente diferente a questão do psicólogo com esses livros de autoajuda. Muita gente fala, não precisa, eu tenho os livros assim, assim, assado. Não, né? O psicólogo vai estar ali te ouvindo, vai estar entendendo a sua realidade. Eu vi uma frase que eu acho muito interessante. O psicólogo te dá a vara, né, a linha, a isca e vai te ensinar a pescar. O livro de autoajuda já te dá o peixe pronto, né? Então, tudo são processos. Não dá para eu pegar uma coisa enlatada e querer que eu encaixe, né? Não dá para colocar São Paulo dentro de pioneiros, vamos dizer assim. Já que é verdade. Eu não sei se você já ouviu falar de um livro que chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Sim. Esse livro, pelo pouco que eu li ele, porque eu comecei a ler ele, eu não gostei. Ainda mais depois que eu fiquei sabendo que era um livro de autoajuda. Por quê? Porque, assim, não, nada contra os livros de autoajuda, mas eu sou contra nessa parte que você explicou agora, sabe? Ele já dá o peixe pronto, já faz tudo assim. Mas nesse livro específico, ele diz assim que sutil arte de ligar o foda-se. Isso não tá dando certo? Então foda-se, deixa pra lá, não quero saber mais disso. Eu tô com esse sentimento triste. Não, deixa pra lá, não quero mais saber disso, sabe? Toca sua vida. Mas não, aí o que acontece? A gente não questiona, a gente não entende por que a gente tá sentindo isso. E volta lá naquilo que eu tinha falado, a gente acaba levando aquela vida banal, sabe? E por isso que eu acabei não gostando daquele livro. E deixar para lá não vai fazer com que as coisas desapareçam. Pelo contrário, é provável que isso vai se intensificando, né? É como espécie de um vírus ali. Você vai alimentando, ele vai crescendo, e a hora que você vê, você perdeu o controle daquilo. Então, a melhor forma para tudo na vida é o enfrentamento. Não adianta. Né? Naquele momento que você bate de frente com o que você está sentindo, com o que está realmente acontecendo na sua vida, só a partir do enfrentamento que eu consigo ter um outro direcionamento, um outro olhar e outras possibilidades, né? Por isso que o trabalho do psicólogo é fundamental. Eu também acho, a gente tem que ter força, é difícil,
mas a gente tem que aceitar esses problemas que vem acontecendo com a gente, porque não é fácil para ninguém, porque a gente sempre procura no outro aquilo que a gente não tem, né? A gente sempre tenta procurar uma felicidade que não está na gente, e isso acaba dando errado uma hora ou outra, né? Mas, já para finalizar agora, uma pergunta mais pessoal para você, o que é ser psicólogo para você? Ai, Para meu você, Deus. assim, sabe? O que Será que isso eu sei tiver, responder? tipo assim, o que isso te representa, por que você quis ser psicóloga, mas depois o que é ser psicólogo para você mesmo? Assim? Sim, eu acho que para escolher ser psicólogo é aquela questão que eu citei um pouco antes. É entender o porquê, né, e como a gente se afetava e estava sendo afetado o tempo inteiro nesse mundo, né? Porque que jogaram a gente aqui e simplesmente a gente tem que ir existindo. E hoje, Arthur, ser psicólogo para mim é acreditar em todo o potencial de vida que tem dentro do ser humano, né? É conseguir acreditar que existem possibilidades, que eu não preciso ficar estagnado no sofrimento, né? Que eu posso me permitir me olhar de outras formas, de olhar as situações de outras formas, né? Então, hoje, para mim, ser psicólogo é ser facilitadora de possibilidades e ajudar o ser humano a reconhecer todo o potencial que existe nele. Foi perfeita a fala. E só para a gente, agora já finalizando, eu vi uma frase no Facebook, né, que dizia que a nossa saúde mental vale mais do que qualquer pessoa. E isso é muito verdade, eu acho que vale mesmo. É claro que você também não vai parar de falar com todo mundo, excluir todo mundo, mas Sim. a gente tem que saber separar certas coisas, saber o que te faz bem, o que te faz mal, sabe? A gente tem que Uhum. dar prioridade para nossa saúde mental, porque se a gente quer fazer um mundo melhor, a gente não tem que tentar mudar o mundo, a gente tem que mudar nós mesmos, para aí sim a gente mudar as outras pessoas, para acabar se tornando um mundo melhor, né? E, Exatamente. e com isso daí, eu acho que a gente já pode encerrar a live, né? Que, se você quiser falar mais alguma coisa, Uhum. pode ficar à Não, vontade. eu acredito que é bem isso por aí mesmo. Acho que é só deixar essa frase final mesmo, né? Tudo muda a partir de mim. Então, o que eu estou escolhendo mudar? Ou será que eu não estou escolhendo mudar, né? Será que eu estou escolhendo permanecer o mesmo, justamente por estar acomodado assim, ter naturalizado viver assim, e não ter consciência de que às vezes eu vou precisar me abrir o novo e precisar encarar a mudança, né? Estar aberta à mudança. É isso. Então é isso, gente. Queria agradecer, né, a todo mundo que acompanhou a nossa live. Claro, sempre a gente tem que sempre cuidar da nossa saúde mental. A gente tem que, quando a gente está vendo que tem um amigo, alguém que a gente conhece que não está bem, converse com aquela pessoa, converse com um profissional, né? Então Sim. vamos dar valor mais para os profissionais da área, né? Porque isso é um negócio que o mundo hoje, o mundo inteiro está precisando, né? De mais Uhum. psicólogos, de mais saúde, tanto mental quanto física, de tudo. Hoje a gente precisa Sim. muito disso, principalmente nesses momentos de pandemia, né? Então é isso, eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, agradecer a Jaque que tirou um tempo para fazer essa live com a gente, né? Gente, e sempre, mais uma vez, só reforçando, para que esse preconceito, se você precisa, é claro que todos nós precisamos de psicólogo, mas se você está num nível assim que você está te atrapalhando em todos os sentidos, procure uma ajuda profissional. Conversar com um amigo faz bem? Faz, mas com a ajuda profissional ela vai saber te orientar os caminhos certos que você tem que seguir. E já pode se despedir, então, para a gente finalizar essa ótima live. Uhum. É isso aí, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Não consegui ver aqui quantas pessoas entraram, Arthur, mas muito obrigada a todo mundo que entrou, ficou aqui com a gente. Espero que tenha dado aí para vocês ampliarem um pouquinho, né, os horizontes em relação à saúde mental e reconhecer, né, a importância do papel do psicólogo, não deixar para procurar quando tiver aí já no nível extremo, se permita pelo menos, né, vir uma vez no consultório, conversar, né, tentar expor o que está acontecendo e ver se isso vai ser o melhor caminho para você. E também tenho aí, eu disponibilizo conteúdo diariamente nas minhas redes sociais. Então, quem quiser me acompanhar aí no meu Instagram é @psicologa.jaqueline e no Facebook Jaqueline Cândido Nascimento.
No mais, estou à disposição. Arthur, eu que agradeço o convite. Tamo junto. Qualquer coisa que você precisar, sabe, você pode me chamar. Então é isso, Jaco. Muito obrigado. E, gente, semana que vem, para finalizar esse trabalho que eu estou fazendo, eu vou fazer uma live com o professor Vitor Hugo, que ele é professor do CRIAR de Franca e Tuverava e professor de História também. A gente vai falar como que a saúde mental nada, como que a tecnologia ela influencia de maneira positiva e negativa na nossa vida, né? Então, sinto também todos convidados a interagir e a participar da nossa live, né? Então é isso, muito obrigado mais uma vez, um abraço para todo mundo, gente, até a próxima. Tchau.